realizada totalmente online e que resulta de uma colaboração, não posso deixar de o assinalar, entre a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto e o Iberojur, Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. Eh, Coube-me dirigir esta primeira sessão plenária deste segundo dia de trabalhos e tenho comigo, suponho, ou tenho comigo para já, a professora Tâmara Prieto Pérez, que nos vai apresentar uma comunicação sobre a saúde e a segurança do trabalho na era digital. A professora Tâmara Prieto Pérez é docente da Universidade de León, é advogada, suponho que realiza neste momento os seus estudos de doutoramento com a professora Susana Scanciano na Universidade de León, no âmbito do Departamento de Direito Privado. E, e a área, obviamente, será com certeza o direito do trabalho, mas não queria deixar de assinalar que a professora, depois de ter cursado Direito na Universidade de Oviedo, também realizou um Master universitário sobre cibersegurança e ambiente digital na Universidade de León, o que também, de algum modo, justifica o tema de que nos vai falar hoje, uma vez que relaciona a saúde e a segurança no trabalho com a era digital, portanto, não podia ser mais atual. Muito obrigada, professora Tâmara Prieto. Passo-lhe a palavra nesta sessão. Muchísimas gracias, María Joao, y a toda la organización del Congreso, pero en especial a usted por haber contado conmigo y también por haber aceptado, en ausencia de la profesora Rodríguez Escanciano, que la esté sustituyendo yo en el día de hoy. Para mí es un verdadero placer. Bueno, como bien ha indicado la profesora Joao Machado, el tema de mi comunicación es la salud y la seguridad en el trabajo en la era digital. Es por todos conocido que la transformación digital ha introducido nuevos factores de riesgo laboral que requieren una adaptación de los programas formativos en prevención de riesgos laborales, incluyendo desde los riesgos ergonómicos asociados pues, al uso intensivo de dispositivos digitales, riesgos psicosociales derivados de la hiperconectividad, riesgos asociados a la ciberseguridad y a la protección de datos, también los riesgos emergentes que están relacionados con la interacción entre los humanos y los robots y la inteligencia artificial, y también los riesgos vinculados a nuevas formas de organización del trabajo, como puede ser pues algo que está tan en auge como puede ser el teletrabajo, ese trabajo a distancia o trabajo en plataformas digitales. Todos estos nuevos factores de riesgo plantean a su vez desafíos significativos para la formación en prevención de riesgos laborales, incluyendo la necesidad de una actualización continua de contenidos, también el desarrollo de competencias digitales en las personas que se encargan de impartir estas formaciones y la implementación de metodologías pues, más innovadoras como pueden ser la realidad virtual o la gamificación que abordaré a lo largo de mi comunicación, y también la incorporación de una formación más específica en gestión del cambio y la adaptación a los nuevos modelos de trabajo. Como vengo diciendo en mi introducción, la evolución tecnológica actual, caracterizada por toda esta convergencia, ¿no?, de disciplinas como la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, pues están generando de alguna manera un impacto que a mi juicio es muy significativo también en el ámbito laboral. Incluso me atrevo a compararlo a transformaciones observadas durante las revoluciones industriales que nos han precedido en el tiempo. Este fenómeno está propiciando una metamorfosis en los paradigmas de seguridad y de salud ocupacional, implementando pues soluciones innovadoras para mitigar los riesgos laborales persistentes,
Todo ello da lugar a que la formación, como digo, en materia de prevención de riesgos laborales se erija como un elemento fundamental en la construcción y también en el mantenimiento de una cultura de seguridad ocupacional efectiva. Este aspecto, además, ha sido reconocido y enfatizado tanto a nivel internacional como en el marco de la Unión Europea, destacando su importancia crucial en la protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. En el contexto actual, como digo, caracterizado por toda esta rápida evolución tecnológica y transformación de los modelos laborales que veníamos conociendo hasta ahora, la formación preventiva adquiere pues una relevancia, si cabe, aún mayor, ¿no? La emergencia de nuevos factores de riesgos laborales, primordialmente asociados a esa implementación de tecnologías de la información y de la comunicación, lo que se conoce como las TIC, avanzadas en el entorno empresarial, así como la aparición de todas estas modalidades de trabajo más innovadoras o ocupaciones emergentes como las que he venido mencionando, demandan pues una actualización y a su vez una adaptación continua de los programas formativos en materia de prevención. Me gustaría destacar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2023 al año 2027, en la cual se reconoció esta necesidad, incluyendo además entre sus objetivos pues esa adecuación del marco normativo relativo a la formación preventiva con el fin de dar una respuesta eficaz a los cambios producidos en todo este panorama laboral desde su promulgación inicial. En este escenario resulta imperativo desarrollar programas formativos que abarquen no solo a las personas empleadas, sino también a sus representantes y al personal directivo. Estos programas pues, deberían de abordar tanto los riesgos emergentes asociados a todas estas tecnologías, como propiciar de alguna manera una capacitación general en el manejo de herramientas digitales y metodologías de organización del trabajo que resulten más innovadoras que las que se conocen hasta el momento. Me gustaría ahora, en este punto, destacar algunas tecnologías avanzadas y las ventajas que pueden presentar todas estas tecnologías para la salud de las personas trabajadoras. Es por todos conocido que la proliferación del Internet de las cosas, lo que se conoce con las siglas IoT, en el entorno laboral, está facilitando una pues, mayor disponibilidad y a su vez accesibilidad a datos objetivos y cuantificables. Esta abundancia, digamos, de información permite pues una toma de decisiones más informada y también más fundamentada en evidencias empíricas. Asimismo, proporciona herramientas valiosas para el control y verificación del cumplimiento de medidas preventivas que se hayan establecido previamente, tanto por parte de los organismos internos de la empresa como de entidades externas de supervisión, como puede ser la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En este ámbito de la evaluación de riesgos se está observando una creciente aplicación de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y todos estos modelos computacionales son capaces de procesar y a su vez de analizar grandes volúmenes de datos, identificando patrones y tendencias que podrían pues pasar desapercibidos mediante métodos tradicionales de evaluación. En este contexto me gustaría destacar que se están desarrollando e implementando equipos de protección individual, lo que se conoce como EPIs de última generación, denominados Smart EPIs, que son unos dispositivos que incorporan tecnología de sensores wearables capaces de monitorizar en tiempo real diversos parámetros fisiológicos y también ambientales. Entre sus funcionalidades se incluye pues, desde la medición del estado emocional, los niveles de fatiga, el grado de cansancio de la persona trabajadora, proporcionando una evaluación holística general de su estado, y se están integrando a su vez sistemas de protección inteligentes como sectores electromiográficos incorporados a la indumentaria de la persona trabajadora. Todos estos mecanismos poseen, digamos, la capacidad de identificar y de cuantificar situaciones de riesgo potencial, tales como puede ser la presencia de sustancias peligrosas, niveles acústicos elevados, vibraciones excesivas, condiciones térmicas adversas
o incluso posturas ergonómicas que resulten inadecuadas, así como también alteraciones en los niveles de actividad o en los signos vitales del trabajador. En respuesta a estas detecciones, estos sistemas lo que hacen es que emiten alertas o recordatorios personalizados a la persona trabajadora, promoviendo pues, conductas que resulten más saludables, como la realización de pausas visuales, la alternancia postural o la corrección de posiciones que resulten potencialmente lesivas. Todos estos sistemas tecnológicos no solo mitigan los riesgos asociados a la fatiga mental y física derivada de todas estas tareas que pueden ser en algunos trabajos, en algunas ocupaciones repetitivas, sino que también reducen la probabilidad de accidentes pues, que puedan estar causados por distracciones o por descuidos imputables a la persona trabajadora, a esos descuidos humanos, demostrando estas tecnologías ser particularmente eficaces en la prevención de trastornos musculoesqueléticos asociados a esfuerzos físicos intensos o prolongados, como puede ser los derivados de la manipulación manual de cargas, no lo sé, la realización de movimientos repetitivos o la adopción, como digo, de posturas forzadas durante periodos de tiempo extensos. Un aspecto destacable de estos avances tecnológicos es también su capacidad de adaptación a las necesidades específicas de las personas trabajadoras con diversidad funcional, permitiendo una mayor inclusión laboral y una mejora también en la calidad de vida de estos colectivos, ¿no? Además, la implementación de estas tecnologías pues no solo está transformando los métodos de trabajo, sino que también está redefiniendo los perfiles profesionales demandados por el mercado laboral. Se observa una creciente necesidad de las personas trabajadoras especializadas en el desarrollo, en el mantenimiento y en la supervisión de todos estos sistemas tecnológicos avanzados, que a su vez también es importante destacar que plantea desafíos en términos de formación y adaptación de toda esta nueva fuerza laboral. Como vengo diciendo, todo esto también lleva aparejado una serie de riesgos emergentes. En este contexto, pues la normativa en materia de prevención de riesgos laborales sin duda requiere de una actualización continua para adaptarse a todas estas nuevas realidades. Y particularmente la implementación de innovaciones en los procesos productivos impone, digamos, la necesidad de una adaptación incesante, ¿no?, del marco regulatorio, y asimismo resulta también imprescindible la revisión periódica de normas vigentes, pues todo ello, como vengo diciendo, con el fin de incorporar los más recientes avances científicos y técnicos. Toda esta implementación de tecnologías en el ámbito laboral, si bien es cierto que ofrece numerosas ventajas, también conlleva la aparición de numerosos factores de riesgo ocupacional, comúnmente denominados, como he dicho, riesgos emergentes, así como la potencial exacerbación de riesgos laborales que ya existían, riesgos laborales preexistentes. Estos nuevos desafíos en materia de seguridad y salud laboral se manifiestan, pues como vengo diciendo, ¿no?, de manera transversal en todas las categorías de riesgos establecidas, tanto en los riesgos psicosociales, ergonómicos, de seguridad o de higiene industrial. En cuanto a los factores psicosociales en el ámbito laboral, pues la creciente interacción, como venía diciendo antes, entre el ser humano y las máquinas plantea ese riesgo de desarrollar fenómenos como puede ser el tecnoestrés, que es una forma específica de estrés tecnológico que se manifiesta a través de síntomas como pueden ser la ansiedad, la fatiga mental, percepción de incompetencia frente a la constante necesidad de adaptación a nuevos sistemas y procedimientos operativos. Este tecnoestrés cabe decir que se origina en gran medida por esa rápida evolución de tecnologías de la información y la comunicación que obligan a las personas trabajadoras a continuamente adquirir todas estas nuevas competencias y habilidades, creando esa presión adicional que puede ser difícilmente manejable en muchos casos. A su vez, también se puede dar esa falta de límites claros que puede resultar en la
interrupción de la vida familiar y social, generando pues un ciclo de agotamiento que repercute en la salud general del individuo. Aquí la doctrina sugiere que la exposición continua a estos factores de riesgo psicosocial puede dar lugar a una disminución a la larga de ese bienestar general y afectar a su vez a la productividad en el entorno laboral. La normativa técnico-preventiva, materializada en instrumentos como las notas técnicas de prevención, ha identificado y analizado estos factores emergentes, destacando la necesidad de una, digamos, reconsideración de los modelos tradicionales de evaluación y gestión de riesgos. Entre los elementos más significativos se encuentran la dilución de los límites temporales y espaciales del trabajo, como vengo diciendo, la intensificación de la carga cognitiva que se deriva de esa hiperconectividad y también de la multitarea, la disrupción de los patrones de interacción social en el entorno laboral y la exposición a un flujo, digamos, informativo de magnitud y complejidad sin precedentes. En este contexto, el constructo del tecnoestrés se erige, digamos, como un concepto central que a su vez engloba todas estas manifestaciones psicofisiológicas como la tecnoansiedad, la tecnofatiga y la tecnoadicción. Eh, También la tecnosobrecarga y la fatiga informativa emergen a su vez como ejemplos paradigmáticos de estos nuevos riesgos caracterizados, por la paradójica intensificación de la carga laboral facilitada, en teoría, por herramientas tecnológicas diseñadas en principio para intentar optimizar la eficiencia. Pero al final, pues nada, la complejidad de estos avances se ve exacerbada por su interacción sinérgica con estresores tradicionales, potenciando el riesgo de desarrollo de cuadros clínicos como puede ser el síndrome del burnout. Bueno, ante este panorama, pues como vengo diciendo, se hace imperativa esa implementación de estrategias preventivas que sean multidimensionales, que contemplen la formación en competencias digitales, la instauración también de políticas de desconexión digital basadas en evidencias científicas, la optimización ergonómica de los flujos de información y la promoción, al fin y al cabo, de una cultura organizacional que armonice la eficiencia tecnológica con ese bienestar psicosocial que es tan importante. Bueno, me gustaría traer a colación algunas metodologías formativas, algunas posibilidades que puede aportar, algunas ventajas de la realidad virtual que he mencionado en mi introducción. Es por todos conocido que la realidad virtual pues, ha ganado relevancia en sectores como el entretenimiento, la medicina y la educación, permitiendo pues una inmersión total en entornos simulados que facilita la experiencia y práctica de manera segura. En el contexto actual de la industria 4.0, la realidad virtual pues redefine de alguna manera los límites de la capacitación profesional y optimiza a su vez el aprendizaje, especialmente en este ámbito de la prevención de riesgos laborales. Esta tecnología permite simular situaciones de riesgos en un entorno seguro y controlado, lo cual es pues, particularmente útil para empresas, por ejemplo, que enfrenten dificultades para realizar entrenamientos en vivo debido a esa peligrosidad o a los altos costes o a la imposibilidad incluso de recrear en algunos casos ciertos escenarios como pueden ser incendios, explosiones o emergencias críticas. El uso de esta metodología en esta materia de prevención de riesgos laborales, como vengo diciendo, aporta pues numerosas ventajas y además reduce significativamente todos los costes de formación porque elimina esa necesidad de instalaciones físicas específicas y de equipos que en muchos casos son muy costosos y permite a los trabajadores que se entrenen en múltiples ubicaciones a través de dispositivos portátiles sin incurrir en gastos elevados. En el ámbito, por ejemplo, de la construcción, la realidad virtual es particularmente importante, particularmente poderosa,
cuando se integra con metodologías como el Building Information Modeling, que permite crear modelos tridimensionales digitales de proyectos arquitectónicos. Esta integración facilita pues el reconocimiento de riesgos potenciales en esos entornos virtuales antes de que la obra esté construida como tal, permitiendo que las personas trabajadoras puedan explorar las instalaciones, identifiquen pues problemas de seguridad, planifiquen procedimientos seguros en un contexto más específico. De este modo, pues como vengo diciendo, ¿no? La realidad virtual no solo aumenta esa efectividad de la capacitación en seguridad, sino que también sirve de alguna manera para anticiparse a los problemas de seguridad que podrían surgir en un entorno laboral real. Por tanto, esta modalidad, esta realidad virtual, representa una herramienta, a mi juicio, muy innovadora para la formación en prevención de riesgos laborales. Por eso, ¿no? Porque permite ofrecer esas simulaciones prácticas, seguras y accesibles que optimizan pues, el aprendizaje y la seguridad en el trabajo. A medida que la tecnología evoluciona, es probable que surjan aplicaciones que sean pues aún más sofisticadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada sector en concreto, impulsando pues una formación en prevención de riesgos laborales que aproveche todo este potencial inmersivo y seguro de la realidad virtual para crear pues eso, entornos de aprendizaje más efectivos y sobre todo cada vez más realistas. Bueno, me quedan 10 minutos, creo, María. Voy a ir ya concluyendo. La diversificación taxonómica de la formación en prevención de riesgos laborales, que está determinada por la especificidad de las personas destinatarias o de las empresas destinatarias, está claro que requiere una delimitación precisa de sus características y también de los requerimientos para evitar pues, equívocos conceptuales y también operativos. En este contexto actual, que está caracterizado, como vengo diciendo, por todo el tema de la digitalización y la emergencia de nuevas modalidades de empleo, se plantean algunos desafíos, a mi juicio, inéditos en materia de prevención de riesgos laborales. La prevención preventiva adquiere en este escenario una relevancia que es capital y no obstante se constata una insuficiente atención a la formación preventiva en materia de riesgos psicosociales y uso adecuado de las tecnologías, que son aspectos cruciales para la prevención de patologías laborales como puede ser el estrés. La formación especializada en prevención de riesgos laborales, particularmente en sus niveles intermedio y superior, se erige como un elemento estratégico en este contexto. Si bien es cierto que la digitalización puede actuar como catalizador para la creación de empleo en algunos sectores, como los que he venido mencionando, se incrementa esa demanda de profesionales altamente cualificados, pero es imperativo que las organizaciones implementen pues, políticas integrales de gestión del estrés y establezcan estrategias preventivas que contemplen pues, la promoción, ¿no? de un equilibrio saludable entre la vida laboral y la vida personal, así como también una capacitación adecuada para la gestión eficaz y sostenible de las nuevas tecnologías. En este marco, como digo, resulta además fundamental fomentar una cultura organizativa que priorice de alguna manera no solo la productividad, sino también ese bienestar holístico de las personas trabajadoras, garantizando un entorno laboral más saludable y resiliente frente a los desafíos tecnológicos contemporáneos antes mencionados. Esta formación en prevención de riesgos laborales se configura de alguna manera como es un ecosistema obviamente complejo y multidimensional y se erige como un elemento estratégico para garantizar pues, la adaptabilidad, la competitividad y la seguridad de toda la fuerza laboral. No tengo dudas de que su adecuada implementación no solo contribuirá a la reducción de la siniestralidad laboral, sino que a su vez también fomentará una cultura de innovación y de mejora continua en toda esta materia de seguridad y salud ocupacional,
cuya articulación y desarrollos óptimos pues requieren sin duda una colaboración o una sinergia entre todos los actores implicados, desde administraciones públicas, empresas, representantes de los trabajadores, instituciones educativas, incluso pues, todos los organismos especializados en la materia. Creo que solamente mediante ese enfoque integral y coordinado se podrá pues, garantizar esa consecución del objetivo primordial de esta formación, que es, como vengo diciendo, esa creación de entornos laborales seguros y saludables en un contexto que está en constante evolución. En este sentido, pues la incorporación de técnicas pedagógicas innovadoras, como he mencionado antes, la realidad virtual o la simulación de escenarios de trabajo, pues considero que puede contribuir significativamente a la eficacia de la formación preventiva. Asimismo, la evaluación sistemática de la eficacia de los programas formativos y su impacto en la reducción de la siniestralidad laboral debe constituir una práctica habitual. Esta evaluación va a permitir identificar, pues, desde las áreas de mejora y ajustar las estrategias formativas, todo ello con el objetivo un poco, ¿no?, de maximizar su efectividad en la prevención de riesgos laborales en el contexto de la transformación digital. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer poder participar, María. Muito obrigado, Tâmara. Foi de facto uma excelente comunicação que nos deixou um conjunto de informação preciosa sobre, de facto, os desafios, por um lado, e as condições extraordinárias que o digital nos faculta na prevenção, na segurança, na saúde e na prevenção de sinistros. Neste momento, eu iria dar a palavra à professora Miriam Ferraz, mas não tenho indicação, se a professora já entrou. Suponho que não, pelo menos não encontro aqui no painel, o nome da professora Miriam Ferraz. Pergunto à Andreia, da Iberojur, que é a nossa anfitriã e que gere esta sessão. Andrea, tem alguma informação sobre a professora Miriam Ferraz? Eu Vamos tô aguardar tentando por ela? entrar em contato com elas. Só um momento. Tô entrando Ok, aqui. obrigada, Andrea. Nesse caso, embora eu inicialmente tivesse sugerido a todos que reservássemos as questões e os comentários, para a parte final, para um debate final após as duas comunicações. Uh, Podemos aproveitar este compasso de espera, digamos, para, caso pretendam fazê-lo, colocarmos questões à professora Tâmara Preto. Não sei se alguém o quer fazer, ou através do chat, ou, uma vez que o número de pessoas envolvidas nesta sessão não é demasiado, se preferirem ligar o vosso áudio para colocar diretamente alguma questão à professora, sintam-se à vontade. Bom, neste momento parece que não, Tamara, mas eu aproveito até pela coincidência de ainda esta semana ter, ter estado num júri, num tribunal de um mestrado na área de direito, em que a candidata tratava exatamente dos desafios que o digital traz no contexto dessa dissertação. O tema era a avaliação dos trabalhadores. Portanto, Ujú, a avaliação, os meios tecnológicos, a utilização das tecnologias na avaliação dos trabalhadores e os desafios que essa tecnologia, neste contexto da avaliação, coloca. ujú, E nesse trabalho, a estudante mencionava também.
embora o contexto sendo diferente, não o de proteção, mas o de avaliação, mencionava exatamente a utilização de equipamentos que hoje em dia podem estar incorporados nas peças de vestuário, num capacete, num relógio, ou Ujú. seja, equipamentos que na ótica na apresentação feita pela Tâmara, esses equipamentos servem um propósito positivo, a proteção, não é? Na medida em que, ao medirem determinados valores, como por exemplo o stress ou o estado emocional, ah, podem permitir a proteção, podem evitar um sinistro. Mas por outro lado, pergunto-lhe eu, esse mesmo propósito positivo, evitar, proteger a saúde ou evitar o sinistro, também pode pôr em causa, eu diria, até a intimidade da vida do trabalhador. Não sei se tem, uma opinião, suponho que sim, entre os limites. O limite, e já não estou sequer a colocar a questão do propósito da avaliação. Estou a referir-me à proteção. Portanto, até onde é que é legítimo irmos, pensando em proteção do trabalhador, quando simultaneamente estamos, às vezes de uma forma significativa, a invadir a sua, diria pelo menos privacidade, se não mesmo intimidade. Es que ya no solo es el ámbito de la privacidad de la persona trabajadora lo que se está poniendo un poco en juicio, ¿no? Sino lo que he venido mencionando, todo este estrés, toda esta ansiedad que les genera, pues todos estos equipos que están diseñados para intentar protegerles, la cantidad de datos y de información que recuperan o que extraen de la actividad de la jornada laboral de esa persona trabajadora, pues no lo sé, hace poco leía una noticia de trabajadores de la empresa de reparto de Amazon que tenían Uhum, pues unas botas de seguridad, pues de alguna manera estaban como geolocalizadas y se les computaba el número de pasos que daban a lo largo de su jornada laboral, lo cual pues claro, es una manera también de generarles esa ansiedad o ese estrés de decir es que no llego a todo. Y es lo que he venido mencionando también en mi comunicación. Obviamente debería de haber una regulación sobre los límites, dónde acaba los beneficios para la persona trabajadora en materia de prevención de riesgos laborales y cómo les beneficia que todos estos equipos de protección pues les puedan avisar de todos estos riesgos, por ejemplo, pues cambia la postura o no sé, para riesgos ergonómicos o cosas así, pero también se puede invadir esa esfera que mencionabas tú, María, de la privacidad de la persona trabajadora, de dónde te encuentras en cada momento, cómo te encuentras y demás y demás. Entonces, bueno, creo que es una línea muy fina la que invade la esfera de la privacidad de la persona trabajadora, causándole todo ese estrés y toda esa tecnoestrés y tecnoansiedad debido a toda esa recopilación de la información que se hace relativa a su esfera más personal y la línea con la prevención de los riesgos laborales y cómo se le puede sacar las máximas ventajas a todas estas nuevas tecnologías sin llegar a afectar negativamente a la salud del trabajador, que al final es lo que se está intentando prevenir y para lo que se diseñan todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, creo que es muy difícil regular y conseguir eso, que no se pisen uno con lo otro. muito bem. Já agora, outra nota relacionada com esta temática, saiu recentemente, aqui em Portugal, pelo menos, não sei se está a ser distribuído noutros países, um filme realizado por uma realizadora de cinema portuguesa que acompanha exatamente uma trabalhadora portuguesa imigrante num armazém, na Amazon,
portanto, o trabalho na Amazon e, segundo sei, e já vi o trailer do filme, uma parte significativa do filme é à volta dessas condições absolutamente, diria quase inumanas, de exploração de trabalho. Eu vou-te mandar o link para esse trailer, pode ter interesse também, caso tenhas gosto em cinema. Bom, esta nossa conversa teve várias várias vantagens, desde logo ouvirmos um pouco mais a professora Tamara Prieto e, entretanto, a professora Miriam entrou na sessão. Bom dia, Bom dia, professora Maria. Bom dia, professora Tamara. bom dia, professora Bom dia. Miriam. Vou rapidamente apresentá-la aos nossos colegas que assistem a este painel da Quarta Conferência Internacional de Direito do Trabalho, promovida pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto e pelo Iberojur. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda a esta sessão e deixe-me apresentá-la aos colegas. A professora Miriam Ferraz suponho eu, neste momento, pós-doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina. É doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eh, Tem também uma ligação à Universidade La Sapienza de Roma. É diretora académica da Associação Paranaense de Direito e Economia, faz parte da Sociedade Internacional de do Direito do Trabalho e Segurança Social, membro enquanto delegação brasileira, membro do Instituto Italo-Brasileiro de Direito do Trabalho, é professora de Direito e é muito bem-vinda nesta sessão. A professora não nos facultou a informação sobre o tema, que vai tratar, mas falo-a agora com certeza. Tenho a palavra. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria. Eu gostaria, primeiramente, de perguntar quanto tempo de fala eu tenho, para não passar da fala dos colegas. Não terá problema se a professora Tâmara ocupou à volta de 30 minutos. Uhum. A Miriam pode falar entre 20 e 30 Uhum. minutos, parece-me a mim, sem nenhum problema. Estamos bem de tempo. Uhum. Perfeito, muito obrigada, professora Maria. Eu agradeço imensamente a breve apresentação. É uma honra para mim estar neste evento. Eu acompanho o Iberojur há um bom tempo e meu próprio projeto de pós-doutorado, mencionado pela professora Maria, ele conta com o apoio do Iberojur. E é justamente sobre essa temática que eu vou apresentar para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vou abrir para conseguir falar com vocês. Eventualmente, se tiverem alguma pergunta, também podem fazer o envio. Então, vejam, atualmente eu estou fazendo o pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, com o apoio do Iberojur. Justamente porque a minha proposta de pós-doutorado, ela tem como objetivo uma análise global. Então, com o apoio do Iberojur, foi possível trazer alguns resultados. A pesquisa ela vai se encerrar agora em julho, então, com grande alegria, eu posso apresentar vários resultados que a gente já tem neste processo, tá? Então, eu agradeço também o apoio da própria Universidade Federal de Santa Catarina, como também a FAPESC e o governo de Santa Catarina, e, é claro, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão por receber esta apresentação. Inicialmente, então, qual é o tema da minha fala? Análise comparada da licença maternidade no mundo. Este é o grande desafio de forma paralela do meu pós-doutorado e que eu vou construindo aqui junto com vocês.
A licença maternidade, o conceito mais inicial dela é que ela significaria o período de afastamento do trabalho conferido às mulheres em virtude do estado gravídeo, em virtude de uma gravidez. Este é o conceito que pode ser aplicado no mundo inteiro. Alguns países vão ampliar a licença maternidade para outras modalidades, como, por exemplo, adoção, inseminação artificial, barriga de aluguel, que eu sei que em Portugal tem um outro nome, que o professor João me falou e eu achei muito engraçado quando ele me comentou, o professor João, parceiro do Iberojur. Mas esse conceito aqui de licença maternidade, então, ele é o conceito básico que pode ser aplicado em todos os países e alguns acabam ampliando para outras possibilidades. Mas eu trago para vocês um local de partida, porque toda visão comparada, ela parte de algum lugar. A minha visão comparada parte da minha compreensão, enquanto brasileira, do que é uma licença maternidade. Assim como, por exemplo, a professora Maria, quando ela fizeram um estudo sobre licença maternidade, se já não fez, né? Ela vai partir da perspectiva dela de Portugal. Então, eu trago aqui para vocês a perspectiva do Brasil. A licença maternidade é de 120 dias, então a mulher ela pode se afastar do trabalho 120 dias. Ela é paga pela empresa que está empregando, mas a empresa é compensada pelo INSS, que é o quê? É o órgão responsável pela Seguridade Social. Então, o Estado, na lógica brasileira, é quem vai financiar esse valor. Além disso, há um período que a gente chama de estabilidade, que significa que a mulher não pode ter o seu contrato de trabalho rescindido sem uma causa justa, desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, ela não pode ser demitida em todo esse período. E vejam que esse período avança o período da licença maternidade. Há alguns direitos relacionados à amamentação, então pausas para amamentação, por exemplo, e comparecimento de consultas médicas. E por outro lado, a licença paternidade é de 5 dias e só. Então a gente não tem, por exemplo, um pagamento pelo Estado da licença paternidade, a gente não tem uma estabilidade na licença paternidade, ela conta como uma falta justificada. E direitos assim de consultas médicas, a gente até tem algumas consultas que seria possível comparecer, mas a discrepância entre um instituto e outro é muito grande. E isso se revela em inúmeros países que eu já posso mencionar para vocês. Mas o que que a gente precisa olhar quando a gente está estudando licença maternidade no mundo? Primeiro, algumas perguntas. Há algum tempo específico? É válido para casos de adoção? Existe um período de afastamento remunerado? Porque alguns países, já adianto para vocês, indicam grandes quantidades de números de dias de afastamento, mas não é remunerado. Então, como que você viabiliza isso para a vida da trabalhadora? Então, a pergunta da remuneração é uma pergunta muito importante. Quanto é essa remuneração? Ela é exatamente o que aquela trabalhadora recebia? É metade? É 60%? Ou está baseado no valor da Seguridade Social, para falar de um termo mais amplo, né? Quem deve fazer esse pagamento? A empresa ou o Estado? E há uma estabilidade, uma proibição de rescisão daquele contrato de trabalho naquele período? Essas são algumas perguntas que devem ser feitas quando se estuda a licença maternidade. E a análise comparada, ela traz um grande desafio, que todo método é um método de alguém. Como diz o professor Pierre Legrand, professor da Sorbonne, que é o referencial teórico dentro do meu grupo de pesquisa para estudarmos o direito comparado. Ele pontua muito essas questões de regionalidades e subjetividades. A compreensão da maternidade latino-americana pode ser diferente de uma compreensão da maternidade na Ásia, por exemplo, tá? E eu vou mostrar para vocês boa parte desse caminho. E o método hermenêutico do professor Pierre Legrand, existem inúmeros métodos de direito comparado, mas o método dele é muito interessante porque ele busca o significado da norma.
Por que existe essa proteção à maternidade? Busca entender complexidades regionais, culturais e históricas. Então, eu posso dar um exemplo para vocês. A gente tem alguns países que têm licenças muito grandes de maternidade, por exemplo, na África. A gente tem alguns que acabam sendo uma quantidade de dias muito grande comparado com alguns outros países africanos. Só que não quer dizer que uma quantidade de dias grande de licença maternidade, que isso vai refletir numa maior proteção de direitos das mulheres em geral. Entende? Existem regionalidades e compreensões históricas para isso. E é bem interessante que um desses países, o período de licença ele é super grande e a licença paternidade não tem nenhum dia. Então vejam que interessante essa compreensão. Por isso que é importante fazer esse tipo de análise mais profunda. E um ponto muito importante do método do professor Pierre Legrand é que a gente não deve buscar pelas semelhanças quando a gente compara um país ou outro, porque a gente pode acabar pressupondo alguma coisa com base no que a gente vive no nosso país. E isso faz com que a gente force muitas vezes uma estrutura. E que quando a gente deve fazer uma comparação, a gente deve buscar pelas diferenças. É nesse ponto que você entende a estrutura do país. Então, por exemplo, a gente encaminhou um questionário, né, para todos os países do mundo, e alguns países da Europa, a Dinamarca respondeu o nosso e-mail com informações sobre a licença. E a gente perguntava qual era o tempo da licença paternidade. E a Dinamarca falou: essa pergunta não se aplica ao nosso país, pois na nossa compreensão, deve existir a licença parental e não a licença paternidade. Então vejam que interessante. A Dinamarca, se a gente fosse fazer uma comparação crua, a Dinamarca tem menos tempo de licença paternidade que o Brasil, porque na verdade ela não tem nada, certo? Porque se a gente fosse buscar as semelhanças, mas como a gente buscou entender as diferenças, daí a gente entendeu que a estrutura da proteção parental é mais complexa do que a relação Brasil que nós temos, por exemplo, maternidade e paternidade. Por isso que é importante estudar as diferenças. E sempre vai haver a perspectiva do sujeito que está comparando. O sujeito que está comparando, como eu disse, ele parte da sua compreensão de como ele aprendeu a estrutura do direito. O maior exemplo que eu posso dar para vocês é sobre a estabilidade. É só no Brasil que existe a palavra estabilidade. A gente não pode chegar, por exemplo, como já aconteceu com algumas pesquisadoras do meu grupo, e falar com um professor francês e tentar fazer uma tradução da palavra estabilidade, porque ele não entende o que significa. Porque na maioria dos países, o termo estabilidade que a gente tem no Brasil, ele não é aplicado. O que é aplicado é proibição de rescisão sem justa causa ou causa justa. Então, vejam, uma perspectiva do sujeito que pode ter um conflito quando a gente faz uma pesquisa comparada. E um método para a gente comparar pesquisas sobre licença maternidade. Eu escrevi um artigo já sobre isso, já foi publicado, se não me engano, no próprio Iberojur, sobre qual o roteiro de perguntas que a gente deve seguir quando a gente quiser fazer uma comparação sobre licença maternidade. Primeiro ponto é qual o período de afastamento da licença maternidade, se existe alguma restrição na rescisão, buscando então se é possível ou não a rescisão com ou sem justa causa, se existe outras formas de licença, como a licença paternidade, licença parental. Alguns países têm licença de nascimento, tá? Então tem outros nomes envolto dentro dessa perspectiva. Analisar se esse período é ou não remunerado, quais os percentuais e quais parcelas salariais são inclusas, porque esse é um grande ponto, porque isso impacta diretamente na manutenção dos postos de trabalho das mulheres, porque se a licença maternidade não é remunerada, ela vai sair do trabalho, certo? Qual a fonte de custeio, se é a Seguridade Social, se é o empregador ou outros, se há algum histórico dentro daquele instituto e qual a compreensão sociopolítica sobre maternidade e trabalho.
se eles entendem que a gente deve manter as mulheres nos postos de trabalho e por isso que a gente tem a estabilidade e a proibição de rescisão, ou na verdade a gente deve afastar as mulheres, deixar elas em casa cuidando dos filhos. Por isso que a gente teria um período de afastamento. Essas perspectivas são importantes para a gente entender o que que o país entende sobre maternidade e trabalho. E é nesse ponto que eu entro no meu grupo de pesquisa em análise da economia de gênero, que ele está situado dentro da UFSC, com o apoio do Iberojur, a FAPESC e o governo de Santa Catarina. É um grupo que a gente vai fechar agora um ano de pesquisa e a gente imergiu numa pesquisa complexa e desafiadora. Deixa eu passar aqui para vocês. Pausou aqui. Peraí. Deixa eu apresentar aqui junto. A gente emergiu numa pesquisa muito complexa, porque a gente decidiu fazer o quê? Pesquisar todas as licenças maternidades no mundo e fazer um mapeamento disso. A gente começou com é, América Latina e Europa, mas na semana seguinte eu falei, não, a gente vai fazer do mundo inteiro, tá? E quais foram os passos da nossa pesquisa? A gente fez uma entrevista com todos os países. A gente encaminhou um formulário, um questionário estruturado com as principais perguntas. Tivemos alguns retornos, poucos, mas alguns retornos a gente teve. A partir disso, a gente elaborou fichas individuais de cada país, revisamos as fichas e agora então a gente tratou os dados e agora a gente está trazendo esses números de forma interligada. Atualmente, a gente já está finalizando a montagem das pesquisas interligadas. E aí, eu gosto bastante de trazer esse panorama para vocês verem, né? Em 7 de março de 2025, o que está em cinza mais escuro são as fichas que a gente estava fazendo dos países por continente. E em cinza mais claro era o total de país por continente. Esse era o panorama que a gente tinha em 7 de março. Atualmente, a gente fez uma ficha para cada país do mundo. E assim, é realmente muito desafiador e em breve a gente vai publicar esses resultados com o apoio do Iberojur. E eu quero trazer para vocês algumas particularidades, alguns resultados, para vocês verem o quanto o direito comparado ele mostra as diferenças dos países, tá? E aqui, por exemplo, é um gráfico preliminar dos primeiros dados tratados que a gente fez da Europa. E então a gente já terminou de fazer as fichas e a gente formulou, por meio da inteligência artificial, uma planilha para poder tratar melhor esses dados. E a gente teve que conferir, porque hoje em dia ainda não dá para confiar plenamente na inteligência artificial. Então, vejam, é muito interessante perceber, por exemplo, esses resultados. A maioria dos países da Europa vai trabalhar com 12, 14 semanas em virtude da diretriz europeia. Mas a gente tem países que se destacam muito, como por exemplo a Áustria, porque ela alcança um número muito alto de dias. Só que é por causa da licença parental. Então, ela passa na frente por causa da licença parental, passando na frente, inclusive, da Holanda, do Reino Unido e tudo mais. Então, a gente está tratando esses dados, porque, como os países têm diferenças muito grandes em estrutura, enquanto uns têm licença maternidade, licença paternidade, outros têm licença parental, a gente está tratando esses dados para conseguir comparar, de forma coerente, sem dar um tipo de resultado que pode não ser exatamente o que acontece na prática. Porque, por exemplo, se a gente for analisar cruamente este gráfico, a gente diria que a Áustria tem a maior licença maternidade do mundo, porque a mulher pode usufruir mais de 600 dias. Só que, na verdade, é o quê? A Áustria tem uma licença parental muito grande, de mais de 600 dias, com períodos exclusivos para a mulher, período exclusivo para o homem e um período compartilhado, que eles decidem como eles vão compartilhar. Então, o desafio que a gente estava enfrentando essa semana é como colocar esses dados nos números. Porque vejam, se eu colocar no nosso gráfico somente os dias exclusivos,
Isso reduz muito a perspectiva dos países, porque eles trabalham com a licença parental. Então vejam que desafiador, esse é bem o momento que a gente está vivendo, que é tratar esses dados para demonstrar ao público, sempre com muita responsabilidade. Qualquer perspectiva que a gente tem, por exemplo, de uma aproximação que a gente faz, a gente está explicando isso no relatório, para justamente quando a gente fizer a divulgação, a gente possa receber um retorno dos países sobre essas perspectivas. E eu trago algumas curiosidades, alguns resultados individuais de cada continente. Na Oceania, 12 dos 13 países possuem licença maternidade, mas apenas 4 dos 13 países possuem licença paternidade. A maior licença é da Austrália, com 364 dias, mas vejam que, por que o ponto da remuneração é tão importante. Apenas 4 países garantem o pagamento do salário integral. O resto são percentuais menores. Então você está afastada em licença maternidade e você está ganhando menos do que se você estivesse trabalhando. Vejam que complexo essa situação. Na América, aqui eu trouxe para vocês o top 10 maiores licenças. A maior licença que tem é a da Venezuela. E vejam que interessante, com 182 dias. Logo em seguida, com o Chile, a gente tem um empate de alguns países com 126 dias, para daí entrarmos no Brasil, com 120 dias. E vejam novamente que interessante a importância de a gente estudar contextos culturais. Não é porque um país tem uma alta licença maternidade que ele é necessariamente uma democracia, um país progressista, que é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Cuidado com pressupor coisas com base num número cru, certo? Então vejam que interessante esse resultado que a gente trouxe. E top 13 empate das menores licenças. A gente tem, começa com Bahamas e vejam que variedade de países que aplicam a mesma quantidade de licença maternidade. Temos Bahamas, Equador, Estados Unidos, Nicarágua, Uruguai, são países com perspectivas e contextos sociopolíticos completamente diferentes, mas todos eles aplicam 84 dias. E é interessante porque eu escrevi um artigo sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma particularidade que ele tem uma política nacional de afastamento ao trabalho, não necessariamente de uma licença maternidade específica, então ele pode ser aplicado em outros casos também, mas cada estado pode fazer uma política diferenciada dentro dos Estados Unidos, o que é muito parecido com a China. Vejam que curioso. A China também tem uma licença geral e cada estado chinês pode estabelecer um parâmetro maior ou menor. Vejam que curioso, um mesmo tipo de política ser aplicada em países tão antagônicos. A África foi um continente muito desafiador para as nossas equipes, porque os dados eles estão muito dispersos. A gente conseguiu alguns dados da Geneva Infant Feeding Association, que é uma associação suíça que fez um mapeamento dessas informações, mas também dessa ONG HR Africa Solution, que trouxe também alguns dados. Mas a gente teve muita dificuldade em consolidar esses dados, porque muitas vezes eles eram conflitantes. Então, a escolha metodológica que a gente fez foi optar pelos dados, primeiramente, mais recentes, mas prioritariamente fontes direto dos países. Então, a gente ia procurar a legislação nacional de cada país. Isso a gente fez no mundo inteiro, mas na África a gente enfrentou bastante esse desafio. E vejam que interessante, 14 dos 55 países não possuem licença paternidade. Então, não tem. A maior licença paternidade é do Cabo Verde, com 60 dias. Vejam a diferença do Brasil, que nós temos 5 dias. São 60 dias de licença paternidade. E a maior licença maternidade é do Sudão, com 180 dias. 100% pago pela empresa. E esse é um ponto
que é complicado porque a própria Organização Internacional do Trabalho recomenda que o custeio da maternidade não seja direcionado para a empresa, para que a maternidade não vire um custo empresarial, tá? A OIT prefere que o Estado desenvolva políticas de custeio da maternidade. A Ásia, top 5 maiores licenças. Então a gente tem o Irã com 270 dias. Daí nós temos quase um empate entre Índia, Vietnã e Paquistão com 180 a 182 e Coreia do Norte com 150 dias. Mas vejam o ponto da remuneração. No Irã, a remuneração da licença é 2/3 do salário, enquanto na Índia é 100%. Então, o que seria preferível se a gente fosse escolher 270 dias, 132, teríamos que fazer uma avaliação. Só um minutinho. A médio prazo, tá? Ai, perdão, com alergia. Então, a Ásia é um continente também muito complexo porque ela tem zonas de conflito. A gente fez pesquisa em zonas de conflito para verificar o valor das licenças também. Peraí, Ai, pronto. Dá. E é bem interessante porque eu tive algumas alunas ali, a Juliana, que desenvolveram um artigo para o Iberojur sobre a licença maternidade e países em conflito, que foi uma pesquisa fantástica que elas desenvolveram, justamente para enfatizar a importância de a gente pensar a maternidade nesses países. Não no sentido de, nossa, mas o país está com tanto problema, o que que ele vai pensar na maternidade? Na verdade, não. A gente vira a chave. O país está enfrentando uma situação de um caos e a maternidade é o futuro dele. Então é nesse ponto que a gente pensa, não necessariamente uma licença no sentido de afastamento do trabalho, mas uma licença no sentido de amparo à maternidade. É um artigo interessantíssimo que em breve vai sair num dos livros do Iberojur. No caso da Ásia, a ampla maioria das licenças são custeadas pelas empresas. A China, como eu disse, tem política local de licença maternidade. Por exemplo, 10 dias em Xangai, 30 dias em Gansu, Henan e várias outras regiões. E a Europa? Como eu disse para vocês, uma análise crua dos dados vai revelar 730 dias, 540 dias, mas isso porque existe a lógica da licença parental. E vejam, é muito interessante ver que há diversos países europeus que não adotam essa dicotomia licença paternidade e maternidade, e sim uma licença parental. E como funciona em alguns países essa licença parental? Existe, por exemplo, 540 dias, um período exclusivo para somente as mulheres usufruírem, que está relacionado muitas vezes à necessidade de recuperação física, certo? E há um período exclusivo em alguns países, não são todos, para os homens, tá? O resto do período pode ser usufruído de forma compartilhada entre um ou outro, na maioria, tá? É o que ocorre na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, Noruega e Eslováquia. Esse tipo de compreensão da licença parental pode distorcer uma estatística se a gente fizer uma comparação maternidade e paternidade. É por isso que no nosso relatório a gente está caminhando para não abordar o período completo da parental e sim só períodos exclusivos, destacando que existe esse outro ponto de fruição, tá? E um caso interessantíssimo é o caso de Mônaco, porque existe uma variação do período da licença maternidade pela quantidade de filhos. Então, a regra é 18 semanas, mas a partir da terceira criança, esse período se amplia para 26 semanas. No caso de gestação de gêmeos, amplia para 34. E no caso de gestação de múltiplos para mais de dois, resulta em 46 semanas. É muito interessante ver como Mônaco lida com a quantidade de filhos, o que contrasta com alguns países da Oceania, que eu vou mostrar para vocês. As Ilhas Fiji, por exemplo,
a pessoa recebe 100% do valor da licença maternidade para os 3 primeiros filhos. A partir do quarto, você recebe 50%. Vejam que interessante. Enquanto Mônaco, você recebe mais afastamento pela quantidade de filhos. E aí que eu pergunto, no fundo disso, qual é o contexto? Uma política de natalidade. Isso pode ser, é efetivamente um reflexo de uma política de natalidade. Sudão e Líbia. Isso eu achei, foi o único caso que a gente visualizou isso, Sudão e Líbia. Não aplica licença maternidade se a mulher for familiar do próprio empregador. Vejam que curioso, se você trabalhar com o seu marido e ele for o seu empregador, você não vai ter direito à licença maternidade. Serra Leoa, você só pode usufruir de uma licença por ano, tá? O que dependendo do início da licença, ou se for caso de adoção, isso pode acabar conflitando, né? O caso do Egito é interessante, a licença é paga 50% pelo Estado, 50% pelo empregador. A Europa tem um ponto muito interessante que é contagem em dias corridos e em dias úteis. Foi o único continente em que foi evidenciado em alguns países que a contagem era em dias úteis. E isso foi um quebra-cabeça aqui para o nosso grupo de pesquisa. Por quê? A gente teria que, para fazer uma conta dessas, a gente teria que saber todos os feriados nacionais, regionais, municipais que seriam aplicados àquela trabalhadora. E isso também pode distorcer a estatística, justamente porque se a gente contar os dias úteis como corridos, a gente vai estar diminuindo é, esses dias, né? Luxemburgo também é um país específico que traz como base da licença maternidade o maior salário daquela colaboradora, enquanto a maioria dos países ou é uma média salarial, 100% das últimas remunerações, né? E como eu disse para vocês, um país com uma grande licença maternidade não necessariamente é um país progressista, ou um país com uma baixa licença maternidade não necessariamente é um país liberal ou um país, uma ditadura. Não dá para a gente pressupor o contexto com base nesses números. O contexto é bem importante para essas perspectivas, porém. Então, vejam, esses são alguns dos resultados que a gente já está obtendo. Agora a gente está nessa etapa aqui, que é fazer a comparação deles. Então, o desafio é como comparar coisas que são completamente diferentes, mas a gente está produzindo esse resultado. E a perspectiva é que a gente publique agora no segundo semestre de 2025 esse relatório em acesso aberto. O Iberojur ele comprou essa ideia para justamente a gente poder divulgar esses dados crus com as fichas de todos os países para que todo mundo possa produzir pesquisa e comparações e perspectivas em cima disso. E a licença maternidade em nível global possui um mar de diferenças entre países com perspectivas completamente diferentes, mas a semelhança que eu posso indicar para vocês estão justamente na proteção da mulher, na proteção do nascituro e das futuras gerações. Esse é o elo que a gente pode dizer que tem em todos os países nesse sentido. Então, eu gostaria de fazer só um breve agradecimento, que é o professor Marco Antônio César Villatorre, meu supervisor do pós-doutorado, que quando e o Fábio Veiga também, ambos, que quando eu cheguei com essa ideia, eles toparam, eles não falaram não vai dar para fazer, eles falaram vai dar para fazer, vamos fazer acontecer. E agradecer imensamente todo mundo que compõe o meu grupo de pesquisa, cada um está separado por continente, que é a Andressa, o João, a Juliana, o Luiz, a Lia, a Maíra, a Mariana, a Marina, a Margarida, a Rafaela, o William e a Yasmin, que contribuem para a produção deste relatório. Além deste relatório, a gente está produzindo também uma obra com artigos científicos sobre licença maternidade no mundo. Além disso, eu venho produzindo outros resultados, como essa própria palestra, que é um resultado do pós-doutorado. Então, a gente está produzindo muito resultado em volta desse tema. Eu espero poder compartilhar ainda muito com vocês. E se vocês quiserem integrar o projeto em algumas perspectivas que a gente ainda vai lançar no segundo semestre, estamos em contato. Muito obrigado, eu agradeço. Estou à disposição caso tenham dúvidas ou alguma sugestão, né? Eventualmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Miriam. Foi muito interessante a sua comunicação. Pergunto aos nossos colegas presentes nesta sessão. Ninguém partilhou questões no chat, mas podem querer colocá-las diretamente à professora Miriam e à professora Tamara. Ambas estão neste momento presentes e disponíveis para responder. Já fomos trocando algumas impressões com a Tâmara enquanto aguardávamos pela Miriam na Uhum. sessão, mas se alguém quiser colocar uma questão a qualquer das duas, estejam à vontade, aproveitem a oportunidade. Bom, nesse caso, eu vou aproveitar, porque está ali uma mão no ar, o José Pereira. Não sei se. Ai, não, não é uma mão no ar, sou eu. Era eu que tinha o meu Uhum. professor. Desculpa. Bom. Já conversei com a Tâmara sobre o interessantíssimo tema que ela nos trouxe a esta sessão sobre a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores na era digital. E agora aproveito para dizer à Miriam uma breve resposta àquele desafio inicial que lançou relativamente à designação em Portugal da barriga de aluguer. De facto, a formulação é muito diferente. Nós chamamos-lhe maternidade de substituição Isso. ou gestação de substituição. E já agora, só uma nota. eh, no início deste mês de maio, estive numa conferência na Universidade de León, a convite da professora Susana Escanciano, eh, com quem a professora Tâmara Prieto trabalha, e estivemos exatamente a tratar, o tema da conferência era a proteção da, era a proteção em geral da mulher no trabalho, mas a sessão em que participámos, eu e mais três colegas portugueses, versava exatamente sobre a parentalidade em Portugal, tal como nos demais membros da União Europeia, nós falamos de parentalidade. E uma nota muito interessante que foi lançada por uma representante de uma associação. Os espanhóis não têm grandes preocupações e com muita razão, com a linguagem, usam a menção de associação feminista e, portanto, estiveram nessa sessão várias associações feministas. Uma representante de uma dessas associações mencionava a dada altura que era completamente contra o gozo partilhado da licença de parentalidade. Ou seja, o gozo partilhado é o gozo da licença pela mãe, ou seja, durante o gozo partilhado da licença, a mãe trabalha e provavelmente o pai tem oportunidade de se dedicar a outras atividades e, portanto, digamos que as, as características da nossa sociedade ainda vão muito no sentido de a partilha não ser verdadeira. Ou seja, em grande parte de situações, quando o gozo é simultâneo, é a mulher que efetivamente toma conta e cuida do filho e não o pai. E nessas circunstâncias, ou e atendendo a estas condições, a associação luta pela redução dos períodos partilhados e pelo estabelecimento de períodos distintos e, na medida do desejável, obrigatórios, para a mãe e para o pai.
a única forma de criar no pai o hábito ou do tratamento do filho com autonomia, no entendimento dessas colegas, é exatamente a não partilha, ou seja, o gozo distinto, que também está consagrado nos nossos sistemas legislativos de proteção da parentalidade. Não, com certeza, professora Maria, até como nós somos pesquisadoras do direito do trabalho, e o direito do trabalho é tão amplo, né? É muito legal conversar com pessoas que acabam debatendo essas temáticas que a gente estuda, então é bem interessante. E realmente, esse é um grande ponto. Não é porque existe uma licença parental ou uma licença paternidade que ela é usufruída, tá? Não é porque Exatamente. esse ponto é excelente. E esse é perfeito. Eu vou dar um exemplo para a senhora aqui, tá? Aqui no Brasil. Estamos no meio dessa discussão sobre a licença, a ampliação da licença paternidade, porque hoje ela é de 5 dias. E um dos projetos de lei que foi apresentado foi para estabelecer uma licença parental. E eu fui ler o projeto de lei. E assim, eu dei uns 10 pulos aqui, aqui na minha sala. Porque o que que o projeto fazia? Ele pegava os 120 dias da licença maternidade que tem hoje e falava: agora o casal divide. E daí eu, inclusive, participei de uma entrevista para um jornal. Eu falei assim: pense comigo, eu falei com a jornalista. Você acha que uma mãe vai, brasileira, tá? Ela vai abrir mão dos 120 dias? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é tirando a licença paternidade. Então, esse perfeita a colocação, eu acho que é uma ótima crítica, não necessariamente como a gente enfrenta na nossa área. Ter um direito vai gerar uma mudança social. Eu acho que esse é um grande ponto. E eu acho que é um excelente ponto de debate. Não dá para a gente também agir como se fosse a solução mundial ter uma licença parental. Eu acho perfeita a sua colocação, professora Maria. Inclusive, vou compartilhar com o meu grupo de pesquisa. A gente tem reunião hoje às 11. Vou compartilhar essa sua perspectiva. Não sei se está disponível a palestra que a senhora discutiu. Se calhar isso eu pergunto à Tâmara, porque foi a professora Susana Escanciano Uhum, que organizou, mas eu posso enviar, Miriam, a informação que eu tenho. Eu tenho o programa da conferência e posso até, se uhum. quiser, facultar-lhe o contacto no próprio programa tem essa informação. Os responsáveis pelo programa e pela conferência, as professoras Susana Escanciano e uma outra colega de que agora Eh, não me lembro. Nara Álvarez Cuesta. Exatamente. Uhum, Ah, no programa, eu partilho consigo o programa, Miriam, uhum. e Não. poderá depois, querendo, contactar diretamente a Universidade de Leão, Uhum. porque foi muito interessante. Não sei se eu sei que teve transmissão online. Sí, Uhum. se retransmitió online. Se hace todos los años, además, o sea que el próximo año se va a volver a repetir seguro, Ah, porque esta ya, no sé si era la edición número 15 o una cosa así, o sea, uhum, lleva un montón exatamente. de años, sí. Uhum. Uhum. Não Não, sei perfeito, se professora não Maria. sei se essa conferência é gravada e se está disponível online. Não, para não, Tamara. Eso igual te lo puede resolver Susana, yo no lo sé. Sé que sí que se retransmitía online, pero la Sim, grabación no lo sé si está grabada o no. Uhum. ok. Eu, Não, mas eu entro em contato sim. a informação que eu tenho eu partilho consigo, Miriam. Uhum. Não, perfeito. É sempre bom fazer essa troca. Até já compartilhei em outro evento do Iberojur. O nosso objetivo no segundo semestre, quando a gente tiver o relatório fechado, é fazer uma discussão por continente. Então, a gente trazer pessoas do continente, a Claro. gente vai discutir, claro, em diversas línguas, então tem que estar todo mundo disposto, eventualmente, né? Mas eu acho que vai ser muito enriquecedor a gente trazer essas perspectivas. Vou até fazer essa anotação, professora Maria e professora Uhum. Tâmara, que pode ser uma boa.
uma boa ponte que a gente pode fazer É, para para continuar mim, então, discutindo. ainda por cima, com esta informação que a Tâmara partilhou, de que esta conferência tem lugar anualmente, significa seguramente que a Universidade de Leão e as professoras Susana Escanciano e Ana, que são seguramente bons contactos neste contexto. Estou convencida de que sim, Uhum. Miriam. Não, com certeza. Seguro que sí. Então, maravilha. Bom. Não sei se alguém mais quer intervir. Estamos a 10 minutos do início da próxima sessão. A próxima sessão é conduzida pela minha colega Susana. Não, deixem-me confirmar. É certo, a próxima sessão é conduzida pelo meu colega Sérgio Tomás, especializado, doutorado na área de Direito do Trabalho também, e docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. A sessão vai começar às 12h30 e, tal como esta, vai ser realizada totalmente online e, portanto, todos estão convidados para continuar online a participar nesta quarta edição da Conferência Internacional de Direito do Trabalho, feita em parceria com o Iberojur. Da minha parte, enquanto moderadora, obviamente despeço-me, agradeço a todos e, em especial, evidentemente, às duas oradoras e as interessantíssimas comunicações que nos apresentaram, a Tâmara Prieto Pérez e a Miriam Ferraz. Muito obrigada e a todos, até já. Acho que podemos aproveitar para fazer um curto intervalo de 10 minutos. Maria, não posso interrompê-la, desculpe, é Claro que que sim. é só para clarificar que serão sessões paralelas a seguir, Ah, pronto, portanto, ok, ok. para que em Obrigada. função do interesse de cada um escolham qual é a sessão em que querem Não me participar. tinha apercebido disso, tem toda a Sim, será o razão, professor Sérgio Susana. Tomás a moderar uma sessão, eu a moderar outra. Pronto, Eh, portanto, há dois links sim, e, portanto, suponho que este, se calhar, não é link para nenhuma delas, todos têm links específicos e no sim. programa estão disponíveis os links de cada sessão e, portanto, agora será tratar-se-á de fazer um breve intervalo de 10 minutos e a seguir, consoante o interesse que tenham, poderão assistir a uma sessão ou à outra. Obrigada, Susana, pelo esclarecimento. Bom, despeço-me da Tâmara, despeço-me da Miriam, muito obrigada e até já a todos, caso Muchísimas permaneçam em gracias, alguma María. das sessões. Espero que podamos volver a coincidir prontito. Claro que Hacer sim, una Tamara. visita Ou pronto aqui, a León. ou no Porto, ou em León, seguramente. Exacto. Ou à distância, nunca se sabe. Obrigada. Muito obrigada, professoras, e até a próxima. Até à próxima, professora.